Deus aqui nesse lugar. É muito gostoso quando a gente está reunido na casa de Deus, embora que nós somos a casa de Deus, né? Nós estamos reunidos num templo onde nós somos a casa de Deus. Amém, queridos? E nós podemos desfrutar dessa presença maravilhosa de Deus na nossa vida. E eu queria informar vocês sobre o nosso novo pedido de oração, tá? Nossa nova forma de pedido de oração. Aqui eu tenho alguns panfletos desse aqui, que tem algumas perguntas que dizem assim, ó: você gostaria de uma visita? Eu sei que tem muitas pessoas que de repente têm empresa, são empresários, ou estão passando alguma dificuldade familiar, conjugal, às vezes precisa do alimento físico, queridos. Então, às vezes os pastores eles não têm uma bola de cristal aqui para saber qual a tua necessidade. Então aqui nessa folha diz o seguinte, ó: gostaria de receber uma visita. Aí você faz um xizinho aqui se você gostaria de receber uma visita. Aí os pastores vão entrar em contato com você, vão agendar uma visita com você, vão estar visitando a sua empresa, orando pelos seus negócios, pela sua casa, pela sua família. Amém? E depois aqui diz o seguinte, queridos, ó: receber mais informações sobre Jesus. Eu quero aprender mais da palavra de Deus. Então você tem a oportunidade de saber quais são os dias, como funciona, quais os dias de estudo, o que está sendo estudado. Amém, queridos? Depois aqui, ó: receber mais informações sobre a igreja. Como funciona a igreja? Qual a intenção da igreja? Qual o projeto, o propósito dessa igreja? Amém? E depois tem aqui, ó: pedir a sua oração. E aí você vai poder escrever sua oração nessa linha abaixo aqui. E se você quiser colocar o seu nome, o seu endereço, é interessante porque se você desejar uma visita, o pastor precisa pelo menos do número do seu telefone. Não precisa necessariamente botar teu endereço aqui, mas para que ele possa entrar em contato com você para fazer essa visita. Temos a pastora Alete, que é uma grande missionária de Deus, pastor Fred, pastor Paulo, as suas esposas vão estar agendando essa visita com vocês e vão estar abençoando a vida e a família de vocês. Amém, queridos? Então eu quero deixar uma fichinha dessa aqui com cada um que está aqui essa noite. E aí, se você quiser já fazer a anotação depois do final do culto, nós vamos colocar, se tiver algum pedido de oração, ela vai ficar aqui dentro, tá? E aí só os pastores vão ter acesso a essa caixinha aqui, porque de repente a pessoa quer uma visita, né? Aí eles vão abrir o pedido e vão ver: a Rosana quer uma visita. Entende? Aí eles vão entrar em contato com você e vão fazer essa visita. Amém, queridos? Então eu gostaria da Fábio, pode pegar aqui, Fábio, por gentileza. A Fábio vai distribuir para vocês isso aqui. E aí, se você tiver interesse, depois você pode preencher no final do culto. E aí você pode depositar aqui junto com o seu pedido de oração também. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, essa noite eu quero compartilhar algo da parte de Deus. O pastor Fred, ele ministrou na quarta-feira passada, foi isso, pastor Fred? E queridos, eu estava ali sentado ali na cadeira e o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo de uma forma muito intensa. E aí eu até estava o Pablo escalado para ministrar hoje. Eu disse: Pablo, Deus falou comigo, me deu direção sobre um assunto específico, e eu gostaria de compartilhar nessa quarta-feira. Tu permite que eu estava escalado para a última semana só. E aí o Pablo: não, irmão, pode ir, Deus te abençoe. Eu disse: tá bom então. Aí no decorrer da semana, queridos, eu recebi muitas outras palavras onde Deus pôde encher o meu espírito para mim poder compartilhar com você aqui essa noite. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Pai de amor, eu quero colocar, Senhor, esse culto aqui na tua presença. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor aquieta o nosso coração, aquieta as nossas almas nesse momento, que o Senhor passeie nesse lugar aqui, Senhor, essa noite, que o Senhor possa sondar o mais íntimo de cada coração aqui, que a tua palavra, Senhor, ela venha ser luz para o nosso caminho aqui essa noite, lâmpada para os nossos pés também, Deus. Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor ministre através da minha vida. Pai, importa que não tenha nada de mim aqui essa noite para dividir com ninguém, mas importa que a tua palavra alimente cada um que está aqui essa noite, meu Deus. Deus, essa é a oração que eu te faço, Pai. Eu repreendo toda a artimanha, toda a astúcia do reino das trevas contra esse lugar, Pai. Toda maquinação, todo projeto iníquo de Satanás, de seus demônios aqui nesse lugar. E eu quero declarar, Pai, que a liberdade somente para o Espírito do Senhor aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Amém, queridos. Na primeira semana da campanha, a primeira campanha que nós fizemos, nós falamos sobre relacionamento com Deus, certo? E essa segunda campanha nós estamos falando sobre cura da alma. É um assunto muito profundo. Se eu ficar aqui, eu consigo falar para vocês a noite inteira, a manhã inteira sobre cura da alma, e nós não vamos sair daqui essa noite. Mas eu tentei resumir o máximo que eu pude em alguns textos que Deus me deu aqui, para compartilhar com vocês aqui. E Deus me levou a entender, queridos, que sobre criação. Eu disse: Deus, mas o que tu quer falar comigo sobre a criação? O que o Senhor quer trazer de entendimento para mim, que eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer com criação? Aí Deus começou a falar muito profundo comigo, queridos, sobre algumas coisas que eu não tinha me percebido na palavra de Deus. E aí Ele me levou lá para Gênesis. Você pode abrir sua Bíblia, por gentileza, lá em Gênesis, no capítulo 1. O primeiro livro da Bíblia, a primeira paginazinha aí. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Amém, queridos? Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo. O Pablo, tu pode trazer tem água aqui, né? Eu tomo bastante água, tá, queridos? Amém. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã, e foi o primeiro dia. Amém, queridos? Deus começou a criação dele. Só que o interessante, queridos, que a maior criação de Deus não foram as coisas que Ele fez, mas foi o ser humano. O ser humano, queridos, foi a maior criação de Deus na face da terra. Aí eu vou resumir isso aqui, que nós não vamos ler, senão nós vamos nos estender muito aqui, tá? Então, queridos, aqui, ó, no terceiro dia Deus diz o seguinte aqui, ó. No terceiro dia da criação dele, quando ele cria a terra, ele diz assim para a terra, queridos: terra, produza árvores e ervas. Deus ordenou que a terra fizesse. Ele não pegou a árvore e começou a modelar ela e a criar ela. Ele ordenou a terra produza. A terra, queridos, por si só, ela produziu ervas e árvores. E aí, queridos, isso foi no terceiro dia. No quinto dia, Deus pega e fala para o mar: mar, produza peixes. E aí a Bíblia fala que toda sorte de peixes foi produzido nas águas. Deus não pegou e formou o peixe, queridos. Ele disse: águas produzam. Vamos lá na palavra agora, queridos. Amém? Então, queridos, aqui, ó, no versículo 11, a parte A do versículo: e disse Deus: produza a terra. Vocês estão entendendo aqui, queridos? Produza a terra. Deus não pegou e formou a árvore, Ele ordenou que a terra formasse ela. Amém? Todos estão entendendo aqui essa noite? O que isso tem a ver com cura da alma? Já vamos chegar lá. Amém, queridos? Aí no quinto dia, queridos, no 20, no 20, e disse Deus: produzam as águas enxames de peixe. No versículo 20 de Gênesis capítulo 1, ele dá ordem às águas, que as águas produzam peixe. E aí, queridos, aqui vem um grande mistério agora. No sexto dia, queridos, Deus disse o seguinte: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí Deus não ordena que a terra produza o homem. Ele pega a terra nas suas mãos, queridos, e começa a modelar, e começa a forjar, e começa a fazer o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Vocês estão entendendo aqui, queridos? Todos estão entendendo aqui? Eu estou resumindo aqui para nós podermos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E aí, queridos, Deus pega o homem, o ser humano, e Ele cria o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26.
26. E façamos o homem, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém, queridos? Não foi a terra que produziu o homem sozinho, e nem as águas que produziram o homem. Deus pegou o homem, queridos, nas suas mãos, a matéria-prima, e começou a formar o ser humano. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? E Deus começa, querido, com aquela matéria-prima formar o ser humano. E aí ele forma o homem, e lá no versículo 28 de Gênesis capítulo 1, você pode me acompanhar aí? Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E aí no Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus diz assim, ó: sujeitai. Qual é a primeira ordem ali? Ele fala: multiplicai, sujeitai, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. São 4 ordenanças que Deus dá para o ser humano aqui. Aí nós vamos navegar um pouquinho na palavra de Deus aqui, queridos, para nós entender o que Deus quer dizer com isso. Quando Deus falou para o ser humano o seguinte: frutificai, o que Ele quis dizer com isso? Ter muitos filhos. Fazer filhos? Não. O que é o fruto, querido? Quando ele fala de fruto, frutificar vem da palavra fruto. O que é fruto, querido? Muitas pessoas pregam os frutos do Espírito, mas não é frutos, é fruto, querido. Está no singular, não está no plural. Então, lá em Gálatas, você pode abrir comigo lá em Gálatas, no capítulo 5? Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, no versículo 22 e 23. Vamos entender o que é o fruto aqui, queridos. Mas o fruto do Espírito é: primeiro, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você pode baixar um pouquinho ali para mim o som? Baixou. Gálatas capítulo 5, no versículo 22 e 23. Qual é o fruto, querido? Fruto está no singular, não está no plural. Qual é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí ele continua dizendo o seguinte: sobre essas coisas não há lei. É isso que diz a palavra? Não há lei, né? Então aqui, ó, sobre essas coisas não há lei. Então, queridos, quando ele disse assim, ó, homem, frutifique, ele disse assim, ó, produza fruto. Uma tangerina, ela é constituída por vários gomos. Quantos aqui acreditam nisso? Quantos já comeram tangerinas aqui? Eu já comi, eu gosto muito, mas fede bastante. A tangerina, queridos, ela é um fruto constituído de vários gomos, certo? Então é como se, para vocês entenderem o exemplo do que é o Espírito Santo, ele é um ser constituído de várias qualidades dentro de um só. Então, quando a gente tem o fruto do Espírito, a gente tem essas 9 qualidades que diz a palavra aqui. Amém? Quando Deus ordena ao homem frutificar, Ele diz: homem, produza fruto. Quantos entenderam aqui? Amém? Qual é a segunda ordenança de Deus? Multiplicar. O que é multiplicar, queridos? O que é multiplicar? Produzir filhos. Aqui que vem a multiplicação. Aqui que vem a parte boa do negócio, que muita gente gosta, né? Eu sou que gosto muito, queridos. Gosto muito de produzir. Não estou no nível do Pablo ainda, mas vou chegar lá ainda. Então, queridos, quando Deus fala o seguinte: multiplicar, Ele está falando assim, ó, estendam a geração de vocês sobre a face da terra. Multipliquem. Multipliquem. Gerem filhos. Mas quando Ele fala para gerar filhos, querido, Ele não fala filhos só de uma forma física. Ele fala filhos também espirituais. Vocês estão entendendo aqui o que é gerar, queridos? O que é multiplicar aqui? Salmo 127. Vamos lá para Salmo 127 agora, para nós entender o que é multiplicar. Salmo 127. Eu gosto muito desse texto. No 127, do 3 ao 5.
como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Desculpa, no 3 ao 5. Os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. O 4 agora. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão envergonhados quando falarem com os seus inimigos à porta. Quando fala de filhos aqui, queridos, a Bíblia fala de filhos físicos e filhos espirituais. Sabe o que é a aljava? A aljava é aquele negócio que os arqueiros guardavam as flechas. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Então, como flechas, olha só, querido, como flechas, tira uma flecha, o arqueiro dispara. Não é assim que funciona? O arqueiro não puxa daqui a flecha da aljava, coloca no arco e dispara. Assim são os filhos, queridos. Quando a gente produz filhos físicos, a gente tem que preparar eles para os caminhos de Deus. E quando a gente produz filhos espirituais, é da mesma forma, queridos. Nós preparamos, enchemos dele a nossa aljava, enchemos de filhos e damos direção a eles. Tu vai para lá, meu, e manda o homem, manda a mulher. Vocês estão entendendo, queridos, o que eu estou falando aqui essa noite? Quantos aqui estão entendendo? Amém? Então aqui, queridos, é uma ordenança de multiplicação. Nós temos que encher a aljava de filhos e lançá-los, queridos, preparar eles e depois lançá-los. E depois Deus fala uma outra ordenança: enchei a terra. O que é encher a terra aqui, queridos? Deus fala na palavra o seguinte, lá em Isaías capítulo 11. Vamos lá para Isaías agora. Isaías capítulo 11. Salmo, Provérbios, Isaías capítulo 11. Para nós entendermos um pouquinho mais. No versículo 9. Isaías 11, 9. Aleluia. Aleluia. O que diz aqui, queridos? Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, quando Deus fala o seguinte: vamos encher a terra, homem, enche a terra. Deus está falando para o homem: homem, enche a terra do meu conhecimento. As pessoas precisam me conhecer, elas precisam se relacionar comigo. Eu tenho prazer em ter intimidade com o ser humano. Nós temos que encher a terra, querido, do conhecimento do Senhor. E depois tem outros textos, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, Abacuque 2,14, se você estiver anotando, e Daniel 12,4. Também são dois textos que falam sobre encher a terra do conhecimento do Senhor. Amém, queridos? E a quarta ordenança de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, para o homem: sujeitem-na, sujeitá-la. O que é sujeitar a terra, queridos? Sujeitar a terra, queridos, é fazer com que todas as coisas terrenas sejam convergidas para Cristo. O que é isso, queridos? Que venha a ser tudo direcionado para a glória de Deus. Tudo que eu fizer, a Bíblia fala que é por atos ou palavras, seja em nome do Senhor, dando a Ele glória em tudo, em todas as coisas. Então, quando nós sujeitamos a terra, nós fazemos as coisas se convergirem para o reino de Deus. Nós somos luzeiros de Deus na face da terra, a Bíblia fala. Nós fizemos a nossa parte de justiça na terra, ou seja, fazemos convergir todas as coisas a Cristo. Uma pessoa está fora do caminho de Deus, nós temos que mostrar para ela que o caminho de Deus é esse. A Bíblia fala que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é arma, escudo para todo aquele que confia. Amém, queridos? Então, quando fala convergir todas as coisas a Cristo, lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 9 e 10, a Bíblia fala sobre isso. Efésios, vou esperar eles abrir aqui. Efésios 1, do 9 ao 10. Efésios 1, 9 ao 10. Aleluia. Então, queridos, você pode acompanhar aqui no telão se não tiver Bíblia, tá? 1, 9 a 10. Fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir-nos. Deixa eu pegar na minha palavra aqui, queridos.
Efésios 1, do 9 ao 10. Vou ler de novo, tá, queridos? Efésios 1, do 9 ao 10. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto dos que estão nos céus, como dos que estão na terra. Nele digo, em que também foram feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Amém, queridos? Quantos aqui entenderam? O que quer dizer sujeitar a terra? Fazer convergir as coisas em Cristo, ou para Cristo, ou em Cristo. Vocês estão entendendo aqui? Quantos estão entendendo? Então são 4 ordenanças que Deus deixou para o homem. A primeira foi frutificar, a segunda multiplicar, a terceira encher a terra e a quarta sujeitar-a. Quando Deus disse isso para o homem, queridos, Ele estava entregando o governo na mão do ser humano. Ele disse: homem, domine, é teu, eu te dei, é herança, eu fiz para ti, eu fiz para o teu propósito. Amém, queridos? Só que mais para frente aqui acontece um desastre muito grande, nós já vamos chegar lá. Então aqui, queridos, lá em Gênesis no capítulo 2, no versículo 7, vamos entender um pouquinho da alma agora. Gênesis capítulo 2, um pouquinho mais para frente, o próximo livro ali. Gênesis 2, versículo 7. O que diz ali, queridos? Todos acharam? Amém? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou-se alma vivente. Deus está formando o homem. Voltando para Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. Deus começa a preparar o barro, a matéria, forma o homem, e quando o homem está pronto, ainda não havia vida no homem. Deus pega ele, soprou no homem. O que aconteceu? O homem tornou-se alma vivente. O que é a nossa alma, queridos? O que é a alma dentro do ser humano? O pastor Fred falou aqui na semana passada que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Amém, queridos? O que é o corpo? O que é o nosso corpo? O nosso corpo, querido, é os nossos 5 sentidos. O que é os nossos 5 sentidos? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Amém? O corpo é constituído disso. Você vê, ouve, fala, sente com a boca, cheira com o nariz. Esses são nossos 5 sentidos. Nosso corpo é isso, queridos. É uma carcaça constituída pelos 5 sentidos. Amém? Amém. Glória a Deus. O que é a nossa alma, queridos? O que é a nossa alma? O pastor Fred falou aqui. Alma é mente, vontade e emoção. São 3 coisas que giram em torno da nossa alma, querido. A nossa mente, quando vem, daqui vem aquela expressão, é um cabeçudo, né? Quer fazer as coisas nesse palmo quadrado, né? Eles não falam assim? É um palmo quadrado. Daqui vem aquela expressão, né, da mente, queridos. A nossa alma é constituída por mente, vontades e emoções. Eu já vou explicar isso para vocês. E o nosso espírito, querido, o que é? O nosso espírito é comunhão e intuição. O que é intuição, queridos? Quantos aqui já pressentiram? Poxa, eu acho que eu já estive nesse lugar. Quantos aqui já tiveram essa impressão? Eu já tive, queridos. Isso vem do teu espírito. Isso vem do nosso espírito. A gente imaginar ou pressentir que já teve ali, mas nunca teve ali. Isso vem do espírito. Quantos aqui gostam de comer sorvete? Cachorro quente, chocolate. Isso vem da tua alma. É vontade tua fazer isso. Amém, queridos? Então, para vocês entenderem, a alma é mente, vontade e emoção. Tudo que gira em torno da minha emoção, da minha mente e das minhas vontades, isso não vem do espírito e muito menos do corpo. Vem da nossa alma. E aonde é que está a alma no negócio ali, queridos? A alma é o quê? O sopro de Deus, não é isso? Deus não falou? O homem se tornou-se alma vivente. Então a Bíblia ela fala que o homem nada mais é do ar que ele respira, queridos. Para de respirar, o que acontece? O corpo perece, nós adoecemos e morremos.
Então, queridos, o nosso corpo, ele é constituído de... nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Queridos, espírito, alma e corpo, o ser humano é constituído. Mas a briga maior, queridos, está ali no meio. O pastor falou que o espírito tem que estar aqui, não falou quarta-feira passada? O espírito tem que ser o Brasil, a alma tem que ser Santa Catarina e o corpo tem que ser Blumenau. Quantos aqui entenderam? O espírito, querido, ele sempre tem que estar acima da alma e acima do corpo. E a nossa alma, ela nunca pode estar acima do espírito. E normalmente é o contrário. Normalmente a alma, ela está dominando. A minha vontade domina. A minha emoção domina. A minha mente domina. E o que nós temos entendido por isso, queridos? Vamos passear um pouquinho mais na palavra para nós se aprofundar um pouquinho mais aqui, queridos. Vamos continuar aqui. Gênesis 2, nós lemos 7 que o homem foi formado o homem, Deus soprou e ele se tornou alma vivente. No versículo aqui, queridos, Gênesis 2, do 9, vamos ler o 9 aqui. 2:9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida, e no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus planta um jardim, cria árvores, cria ervas, coloca animais na terra, coloca o homem, e no centro daquele jardim ele coloca uma árvore que se chama árvore da vida, e do lado da árvore da vida a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus queria isso, ele criou o homem. Ele não criou o homem para que o homem obedecesse a ele. Ele criou o homem para que o homem se sujeitasse a ele. Porque, queridos, quando nós impomos algo sobre uma pessoa, a gente nunca vai conseguir a autoridade dela. Eu vou falar de mim agora. Eu sempre me reunia num grupo caseiro onde havia mais casais, e uma das minhas orações, queridos, para minha esposa, era que ela mudasse. Eu sempre orava pedindo: Deus, eu quero colocar a vida da minha esposa, porque ela precisa se submeter a mim. Essa era a minha oração, querido. Toda semana eu fazia essa oração. Eu quero pedir pela minha esposa, para que ela se sujeite a mim, para que ela me respeite, para que ela me honre. Durante muito tempo eu orei assim. Até que um dia, querido, Deus me pegou. Deus pegou o Edson de jeito e falou o seguinte: Edson, não é pela tua imposição que ela vai te obedecer, que ela vai te respeitar, que ela vai te honrar. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim que tens que fazer pela tua esposa: amá-la e se entregá-la por ela. Queridos, eu comecei a entender um princípio de Deus muito forte dele. Eu pude entender, queridos, que quando eu decidi amá-la e não impor a honra nela, ela começou a me honrar. Vocês estão entendendo como é forte isso? Então, quando nós impomos, queridos, não é dessa forma, queridos. Por que ela não se sujeitava a mim? Porque eu queria impor isso na vida dela. Eu queria que ela fizesse porque eu estava mandando. E quando Deus criou o homem aqui, queridos, o homem é um cabra assim, que ele tem um lado muito, muito ruim, queridos. Quando Deus criou o homem, ele fala para o homem assim: domina. Dali vem o domínio do homem já, queridos. O homem, ele é dominador por natureza. Porque quando Deus criou ele falou assim: homem, domina sobre as coisas. Ele deu essa autoridade para o homem, para dominar. E o homem, como não é bobo, né? Ele aproveita às vezes dessa autoridade para dominar onde ele tem que amar, queridos. O homem não conquista as coisas dominando, mas sim amando. Ser humano algum, querido, vai conquistar nada, a não ser por amor. Jesus ensina na palavra que o amor, queridos, já é o vínculo da perfeição. Para nós sermos perfeitos, nós vamos precisar amar, queridos. E para nós amar, queridos, a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções, queridos, elas precisam cair por terra. O que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Não estou dizendo para ti que você precisa enterrar os seus sonhos, mas você precisa entender qual a vontade de Deus para a tua vida. Por que Deus me criou, queridos?
para eu viver nessa vida atribulado, com perseguição, com lutas, com desavença, com separações. Deus nos criou para louvor e glória dele, queridos. Amém? Deus te criou, queridos, com um propósito de aperfeiçoar o caráter dele na tua vida, para que o dia da glória de Deus, um dia que vai estar reunidos os santos, que somos nós, queridos, nós vamos poder glorificar com o Pai. Ali não haverá nem choro, nem tristeza, nem angústia, a Bíblia fala, nem lágrimas. Deus enxugará, a Bíblia fala, dos seus olhos toda lágrima. Querido, eu não sei o teu sofrimento que tu tens passado, mas no grande dia do Senhor, a Bíblia fala que Ele vai enxugar dos teus olhos a tua lágrima. Amém, queridos? Então, queridos, voltando aqui para o Gênesis no capítulo 2, no versículo 20, vamos ler um pouquinho mais para nós entender um pouquinho mais desse mistério. O capítulo 20, Deus continua dizendo para o homem assim, eu só vou ler o 18 ali, queridos, Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora que lhe corresponda. Aqui vem a parte boa do negócio. Deus criou a Teia, queridos. Ela veio para mim. Ela é minha metade. Ela saiu daqui do meu lado. Porque Deus, quando Ele cria a mulher, Ele coloca o homem, aqui no 19, vai falar que Ele coloca o homem num profundo sono e arranca dele uma costela. E Ele cria a Teia para mim. Ele cria a Rosane para o Fred. Você está entendendo, queridos? A perfeição de Deus. Você pode botar aqui a mão aqui, você homem aqui, no lado direito, né? Deus tirou do lado direito. Bota aqui para ver se não tem uma costela menos. Bota aí. Bota a mão aqui. Aposto que vocês vão examinar em casa, hein? Aposto que tem homem que vai chegar em casa com o espelho para ver se está faltando uma costela. Então, queridos, continuando aqui, 2:20. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu. Desculpa, no 21 ele faz o homem cair num profundo sono, tá? Desculpa, eu me enganei aqui. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu, os animais do campo, para que o homem não se achava ajudador, ele lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair num pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou uma das suas costelas e fechou a carne no seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus formou do homem, que Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem: essa é carne, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, pois foi tirada do homem. Amém? Para vocês entenderem, querido, um pouquinho melhor, o homem recebe a ordenança de Deus para dar nome aos animais. Ele não fala isso? Não acabamos de ler isso? Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos. Quando o homem pega aquilo que ele começa a dar nome para os animais, ele está executando algo que está dentro da alma, queridos, que é a sua vontade. Pela vontade dele, ele começou a dar nome aos animais. Esse ali é o cabrito, aquele lá é o boi, aquele lá é o burro. Não está aí o burro, né? Aquele lá é a zebra. E ele começou a dar nome, queridos. Ele começou a dar nome. Tudo da alma. A vontade dele foi executada naquele momento. E o que vinha na mente dele, olha só que interessante, queridos. O que vinha na mente dele, ele executava. Acho que pode ser cabrito. Pensava, né? Pode ser um cabrito, né? Ele executava, tu és um cabrito. Fazia cumprir a vontade dele. Todos estão entendendo aqui? Como o homem usufruiu da alma dele quando ele começou na criação de Deus, dando nome aos animais. E ele dizia o que ele pensava, que ele executava e falava o nome. E depois, quando ele formou os animais do campo, as aves do céu, tem um determinado texto ali, que é lá em Gênesis no capítulo 3, vamos um pouquinho mais para frente aqui. Gênesis no capítulo 3, no versículo 10. Eu vou fazer vocês entenderem isso aqui já, tá? E ele respondeu no 9 em diante:
o 3 do 9 em diante. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O 10 diz o seguinte: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e escondi-me. Emoções. O homem sentiu medo, queridos. Estava mexendo com as emoções dele. Quando ele pensou, mente, ele executou vontade. Quando ele teve medo, emoções. Vocês estão entendendo que a alma dele gemia no princípio da criação já? Todos estão entendendo o que é a alma aqui, queridos? Mente, vontades e emoções. Medo, angústia, alegria. Amém, queridos? Agora vamos lá no Gênesis, no capítulo 3, para nós entendermos um pouquinho mais profundo esse texto. Eu não quero me estender, eu quero que vocês entendam bem o que eu quero transmitir aqui esta noite. Amém, queridos? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher serpente: do fruto da árvore do jardim, das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comereis desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele a comeu. Então foram abertos ambos os olhos e conheceram que estavam nus, coseram pois folhas de figueira e cingiram-se. Então ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E aí vem aquele texto que eu falei, que ele chamou o homem, e o homem teve medo. No 11, perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu a comi. Eu quero abrir um parênteses aqui, querido. Vou voltar aqui só num texto aqui, ó. Do 7, do 6 em diante. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e a comeu, e deu também para seu marido que estava onde? Onde é que estava o marido dela, queridos? Você pode ler comigo aqui? Aqui, essa versão não fala, né? Mas a minha fala assim, ó, deu ao homem que estava do seu lado. Onde estava a mulher, queridos? O homem nesse momento? Do lado da mulher. E aí aqui mais para baixo, no versículo 12, Deus diz assim: Deus, a mulher que tu me desse, ela fez eu comer do fruto. Cretino, né? Cretino esse homem, né? Safado, né? Ele estava do lado da mulher, a Bíblia fala. A mulher tomou do fruto e deu para ele que estava do lado dela. Isso é para os homens, querido. Arrogância, muitas vezes, soberba, prepotência, de colocar a culpa muitas vezes na mulher, como era o meu caso. Não, a mulher é um problema. As pessoas que caminham próximo de mim, querido, sabem como a minha esposa é. Elas conhecem a nossa vida, sabem do nosso caráter. Elas sabem como a minha esposa me trata em casa. A minha esposa é uma mulher de Deus. E eu, pelo contrário, era um traste, era um lixo, que só acusava e condenava ela, queridos. Como um dia Adão condenou a esposa dele. A mulher de Deus que tu me desse. Deus, ela não se sujeita, eu dizia. Aí Deus pega e diz: também tu não ama ela, tu queres o quê? A mulher que tu me desse, Deus. E muitas vezes, queridos,
nós se apegamos no nosso dia a dia e não nos apercebemos às vezes que passamos por situações e culpamos o nosso próximo. Sendo que às vezes a pessoa está do lado, inocente, isenta. Amém, queridos? Então, continuando aqui, queridos, do 13, vamos continuar no 13 aqui, Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais do campo, os animais domésticos, e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. O que Deus estava falando para a serpente, queridos? A serpente aqui, queridos, era a figura de Satanás. Satanás estava transfigurado em forma de serpente. Ele se formou uma serpente, ele entrou numa serpente e começou a conversar com Eva no jardim do Éden e disse: Eva, come aí, Eva. Tu vai ser conhecedor do bem e do mal, tu vai ser igual a Deus, come que é um negócio bom para ti. E a mulher, queridos, que ela é mais coração, onde que o homem normalmente é mais razão, é isso, né? A mulher, querida, ela é muito sensível. E aí a mulher, pela sua sensibilidade, e muitas vezes, querido, eu tenho percebido na vida da minha esposa, que tem coisas às vezes que eu vou fazer, e ela, como é mais sensível que eu para ver coisas que eu não consigo ver, ela me alerta, queridos: não faça isso. Eu percebi isso, você não está vendo? Eu digo: não vi. E aí, a mulher, como ela é mais sensível, o diabo sabia que seria isso o homem ia dizer assim: Deus falou para não comer, não vou comer não. É assim, não é, queridos? Sai fora, não vou comer. O homem é assim, ele ia peitar a serpente ali, talvez ele dar um tapa numa cabeça, alguma coisa, não vou comer, sai fora. Mas ele deu uma chavecada na mulher, né? E aí a mulher deu para ele que estava do lado. E aí Deus disse o seguinte: serpente, maldita tu és sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra, sobre o teu ventre tu vai rastejar, e pó tu vai comer todos os dias da tua vida. Sabe o que é isso, queridos? Nós somos formados do quê? Do quê? Qual é a matéria-prima que formou nós? O pó. O pó, a terra. Do que a serpente se alimenta? E do que é a serpente aqui? Quem é a serpente? Satanás. Do que a serpente se alimenta? Do pó. Comerás pó, Deus fala, todos os dias da tua vida. Deus fala assim: Satanás, tu vais se alimentar de pessoas. Sabe do que Satanás se alimenta, queridos? Da minha e da sua carnalidade. Quando nós estamos dentro da alma, queridos, nós fizemos as nossas vontades, aquilo que está na nossa mente, nós alimentamos Satanás, queridos, e não apercebemos disso. A serpente, queridos, ele come pó todos os dias da sua vida, não é isso que Deus falou? Comerás pó hoje, amanhã, não, todos os dias. E quando Satanás, querido, ele se alimenta da nossa carnalidade, automaticamente a gente fortalece ele. E a gente fica o quê? Fraco. Por que nós temos muitas batalhas, travamos muitas guerras? Porque alimentamos Satanás. Quantos aqui estão entendendo isso? Nenhum amém eu não escutei agora, queridos. Amém? É forte isso aqui, queridos. E quando nós alimentamos, queridos, Satanás com a nossa carnalidade, um pouquinho mais para frente, Satanás fala assim: a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Todo o governo que Deus deu ao ser humano, querido, de multiplicar, frutificar, encher a terra e sujeitar ela, o homem perdeu, querido, quando ele decidiu desobedecer a Deus. E Satanás, como não é bobo, ele é astuto, ele pegou aquela autoridade para ele, e cada vez, querido, que a gente faz algo que não agrada a Deus, a gente alimenta quem? Satanás.
ele precisa da nossa carnalidade, queridos. Ele precisa dos nossos pecados para se fortalecer. E quando ele se fortalece em nós, nós somos o quê? Vencidos. Por que muitas vezes nós não conseguimos caminhar? Porque Satanás está tão fortalecido de nós que ele tirou a nossa força, queridos. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando aqui? Um pouco, que horas tem agora, Fred? 20 para as 9. Amém. Tem mais quantos minutos eu ainda? Tem mais quantos minutos eu? Mais 20. Amém. Então, queridos, aqui, ó. Quando nós damos legalidade, daqui vem aquela expressão da brecha. Ah, tu não pode dar brecha para o diabo. Quando nós fortalecemos ele, queridos, nós deixamos quem fraco? Eu. Por que eu pereço? Porque eu alimento ele. Para nós entender um pouquinho mais profundo, Tiago 1:12. Vamos entender lá em Tiago o que Deus quer dizer com isso. Tiago capítulo 1. Vocês perceberam que eu gosto de ler bastante a palavra? Sabe por que eu gosto de ler bastante, dar bastante texto, querido? Porque a palavra de Deus, ela precisa ser referência na nossa vida. Nós precisamos aprender não pelaquilo que eu sei, mas pelaquilo que Deus nos deixou. Para que nós caminhamos uma vida perfeita, queridos, diante de Deus e dos homens. Amém? Amém. Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago capítulo 1, versículo 12. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado e atraído, e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera morte. Quando Deus disse para o homem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que tu comer dela tu vai morrer, ele não estava falando para o homem que ele ia morrer de uma forma física. Ele morreu de uma forma espiritual ali, queridos. Porque depois de Gênesis, nos próximos capítulos, você vai ver que Adão e Eva eles tiveram um relacionamento entre eles. Eles geraram Caim, Abel, e a sucedência deles começou a progredir a partir dali. Então eles não tiveram uma morte física, conforme Deus havia ordenado. Porque a Bíblia fala que Deus é Espírito, e importa que os que adoram em Espírito e em verdade. Deus falava de uma forma espiritual para Adão. Adão, eu quero que entenda uma coisa. Eu vou falar com as minhas palavras disso, tá, querido? Adão, eu quero que você entenda uma coisa. Eu sou o pai de todas as coisas, eu criei tudo. Estou falando com as minhas palavras, isso não está na Bíblia, tá? Para resumir o que Deus estava falando para Adão. E é o seguinte, Adão, eu te criei conforme a minha imagem, segundo a minha semelhança. Ou seja, Adão, você é eterno. Eu te dou a eternidade, Adão. Eu vou te colocar nesse jardim aqui, só precisa cuidar dele. Não precisa nem trabalhar, homem, só cuida. Só cuida e vive a tua vida aí, homem, com a tua mulher que eu te dei. Mais ou menos isso ele fez, querido. E aí o que aconteceu? O homem, quando ele se tornou alma vivente, ele desejou estabelecer o quê? A vontade dele, e não a vontade de Deus. E quando o homem fez a vontade dele, o que aconteceu? A Bíblia fala que ele morreu. Espiritualmente falando, tá? Adão morreu, queridos. Um pouquinho mais para frente no livro de Gênesis, Deus vai falar o seguinte: eu vou colocar 2 anjos querubins aqui para guardar o jardim, e Adão não entra mais aqui. Quando Deus fala de árvore do conhecimento do bem e do mal e árvore da vida, Ele está falando o seguinte: quem é a árvore da vida aqui? Quem sabe quem é a árvore da vida? A árvore da vida aqui é Jesus, queridos. Jesus é a árvore da vida. A Bíblia fala que, João capítulo 15 fala que Ele é a árvore da vida.
E Ele deu Jesus para o homem no princípio da criação, a vida, queridos. João capítulo 1 fala que a vida estava nele. E Ele estava no princípio de todas as coisas. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio para o ser humano, queridos. Jesus estava no princípio da criação de forma física, vamos colocar assim, tipificada como árvore. E quando Deus coloca Adão e Eva ali, eles colocam Jesus junto, ou seja, a presença de Deus estava com eles. E Deus se relacionava com o ser humano, queridos. A Bíblia fala que Ele vinha no entardecer do dia. Eu creio que o entardecer do dia para nós aqui é 6, 6 e meia. E eu acredito que Deus vinha. E aí, Adão? Como é que está aí a plantação aí, Adão? Começa um feijãozinho, Adão? Fizesse alguma coisa aí? Tá legal? E Ele tinha esse relacionamento com Adão e Eva. E aí Ele coloca Jesus junto nesse relacionamento, que simboliza a eternidade. Só que ao mesmo tempo, querido, Ele dá liberdade de escolha para o ser humano também. Ele disse: Adão, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar, falando com as minhas palavras, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque eu quero que tu entenda, Adão, que eu não quero fazer a tua vontade, mas eu quero que tu faça a minha vontade. Vocês estão entendendo aqui, queridos? Então Ele deu liberdade de escolha para o ser humano, sendo que o homem escolheu o que era mal. E aí a Bíblia fala que Deus fechou as portas do jardim do Éden e expulsou o homem da presença dele. Ele expulsa o homem, queridos, e durante muito tempo a humanidade sofre perseguições, angústias, lutas, desavença, facção, separação, briga, ciúme, inveja, discórdia. A humanidade fica vivendo isso durante muito tempo. Eu não quero me estender, queridos, eu quero logo encerrar. Eu tinha um pouquinho mais de coisa para falar aqui, mas eu só quero resumir, queridos, aqui, ó. Deus levanta um homem que se chama José. Deus sempre, quando Ele quis falar com o povo, depois que Ele tirou o povo dele, da presença dele, Ele sempre levantava um homem ou uma mulher debaixo da direção dele. E o povo, 1ª e 2ª Reis, você vai ver que é cansativo nesses dois livros, queridos. 1ª e 2ª Reis. Por quê? Fala de reis que se levantavam e reis que caíam. Reis que se levantavam, reis que caíam. Geração tal, geração tal. Geração fala muito de geração ali. Mas para nós entender o livro de 2ª Reis, 1ª Reis ali, nós vamos ver que Deus, por vários momentos, Ele levantou reis debaixo da unção dele, que levantavam o povo, atraíam o povo para ele, e depois o povo se levantava contra esse homem ou essa mulher, e aí eles eram mortos, às vezes pelo próprio povo, às vezes por povos diferentes, e Deus ia lá e começava de novo, levantava outro, levantava outro, levantava outro. Durante muito tempo, queridos, Deus tentou restaurar esse relacionamento que Ele criou desde o princípio, do homem multiplicar, frutificar, encher a terra e sujetar. Deus não deu o governo da face da terra para qualquer um, não, queridos. A herança de Deus é para filho, não é para criatura, não. Quando Deus forma o homem, depois que o homem peca, a Bíblia fala lá em Gênesis, lá no capítulo, deixa eu ver aqui, queridos, onde é que está escrito? Gênesis capítulo 5, no versículo 3, você não precisa ler, tá? Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Depois que Adão e Eva começam a ter filhos, queridos, eles não são mais imagem e semelhança de Deus, mas sim imagem e semelhança do homem, ou seja, mortais, pecaminosos e pessoas sem caráter. Vocês estão entendendo aqui, queridos? Não estão entendendo? Então nós viemos dessa geração e nós carregamos, queridos, na nossa vida coisas que muitas vezes aprendemos dos nossos antepassados, costumes, tradições, formas de agir.
Quando eu tinha 15 anos de idade, parece que tem ainda, né? Eu fumei minha primeira vez o meu cigarro. E o meu pai era fumante. Aí eu chego para ele um dia e falo assim: poxa pai, eu não gosto que fuma. E aí o meu pai, ele diz assim: eu fumo porque o problema é meu. Aí eu, de revoltado, fui lá e comecei a usar esse cigarro. E dali eu passei a usar alguns tipos de drogas, de entorpecentes juntos. E eu comecei a entender, queridos, que a gente não tem culpa muitas vezes de carregar coisas ou marcas na nossa vida, ou muitas vezes atitudes, porque nós aprendemos dessa forma. Por que o Edson começou a fumar? Porque ele via o pai fazer. Então, queridos, nós como igreja, eu creio que o pastor Fred, o pastor Paulo, a pastora Rosane, a pastora Daiane, a pastora Lete, eu creio, queridos, que uma das visões dessa igreja é que eles venham ser pais para nós. Pais para uma geração que precisa de paternidade. Eu entendo, queridos, que ser pai é só quando a gente tem filho que a gente vai entender. Muitas vezes o meu filho Samuel, ele é um pouquinho agitado às vezes ele sai fora do extremo, mas eu entendo que é propósito de Deus, porque quando essa criança foi gerada, uma das pessoas que nem conhecia foi a pastora Arlete. Ele já era nascido, a pastora Arlete um dia profetizou algo que ele já havia sido profetizado no ventre para minha esposa. Ela foi usada lá em Recife, nem sabia quem eu era, nem sabia quem era minha esposa, nunca tinha me visto na frente. E aí ela profetiza, queridos, sobre algo que havia sido profetizado no ventre da minha esposa, quando Samuel foi gerado. E aí, queridos, eu entendo agora como pai que eu preciso criar o meu filho da melhor forma possível. O meu filho, querido, se deixar ele ler a Bíblia a noite inteira, ele quer que o pai leia a Bíblia para ele. Se o pai não lê, ele lê sozinho. Ele tem 6 anos, mas ele já sabe ler. Por quê, queridos? Porque já vem de uma geração que busca princípios de Deus. Nós precisamos, queridos, ser filhos de pais espirituais, de pais que vão nos gerar paternidade, que vão nos dar direção, queridos, que vão dizer: faça assim ou faça assado. Não faça, espera um pouco. Nós precisamos entender, queridos, que Deus durante muito tempo Ele quis unir a humanidade no propósito original. E nós sempre negligenciamos isso. Deus, Ele tem prazer em ser pai, queridos. Eu tenho prazer em ser pai, porque eu amo os meus filhos. Eu brinco muito com um dos meus irmãos. Às vezes eu pego o menino dele, boto para para baixo, sacudo, rodo ele por cima, e aí ele fica às vezes meio bravo, a sogra dele fica brava comigo, a esposa dele fica brava, e aí eu brinco com ele, eu digo: não mexe com a carne, é? Porque, querido, dói, queridos, quando a gente mexe em algo que é nosso. Dói ou não dói? Dói, queridos, dói muito. Quando eu vejo meu filho ou minha filha se machucar, eu sinto também. E Deus, queridos, na multiforme sabedoria dele, Ele nunca abandonou o ser humano. Mesmo o ser humano andando longe da presença dele, Ele sempre tentou atrair o ser humano para perto dele. De várias formas, porque a Bíblia fala, no Antigo Testamento, vários homens e mulheres que se levantaram para levantar o povo de Deus. E aí, queridos, lá em João 3,16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus pega Jesus, está na presença dele, e ele decide, queridos, sacrificar o próprio Filho. A Bíblia fala que Jesus estava sentado à destra de Deus, à direita de Deus, e ele pega o Filho dele e diz assim: eu preciso, Jesus, que tu restaure o meu padrão, que tu restaure aquilo que eu constituí para o ser humano, que tu volta lá na essência, Jesus. Eu tinha um plano, tinha um propósito, sabendo Deus que quando Ele criou o homem, Ele sabia que tudo isso ia acontecer também, mas Ele tinha um propósito lá na frente. E quando, queridos, nós caminhamos com um propósito em Deus, quando nós entramos na dimensão de Deus, nós entendemos a vontade dEle.
No começo, queridos, quando eu comecei minha caminhada, eu relutei com muitas coisas. Relutava, brigava, às vezes entrava de pico na igreja, quando brigava com a esposa em casa. Mas eu fui muito perseverante nessa caminhada. E por várias determinadas situações, queridos, Satanás tentou tirar minha vida. Em 3 meses de convertido, eu bati um carro que eu tinha comprado em emprego, fazia 2 ou 3 meses que eu tinha comprado aquele carro. Eu tinha pagado, acho que a terceira parcela, era um Uno 95 naquela época. Eu bati esse carro, me colidi com um caminhão, e estava eu e minha esposa. Aí eu fui ao hospital naquele dia ali. Eu tenho os jornais lá em casa ainda da foto. E ali no começo da caminhada, queridos, Deus começou a fazer eu entender que Ele queria que eu fizesse a vontade dEle. Aí no começo eu questionava: poxa Deus, mas por que tu fez isso? Por que tu fez aquilo? Muitas vezes nós não levantamos questionamentos assim. Por que Deus disse dessa situação? Aí Deus começa a trabalhar o meu caráter daí. Aí pensa num cara orgulhoso, queridos. Pensa num homem orgulhoso. Aí Deus pega: tu é orgulhoso? Eu vou fazer mais um pouquinho então. Eu já queria ter o carro, agora eu vou fazer tu andar de ônibus. Se tu não gosta de andar de ônibus, eu sei que tu não gosta, mas eu vou fazer tu andar de ônibus, tua esposa. E aí comecei a andar de ônibus, queridos. E aí num determinado momento dessa caminhada com Deus, Deus falou assim para mim: eu vou te escrever mais um pouquinho, vou te deixar durinho, sem nenhum real, vai andar de pé agora. Aí eu disse: ó Deus, eu não vou andar de pé não, eu tenho uma bicicleta. Aí eu ia trabalhar com aquela bicicleta, queridos. Eu cheguei a botar uma corrente de moto nela, de tanta corrente que rebentava aquela bicicleta. Eu trocava aquelas engrenagens, botava nova, botava corrente, e aquilo arrebentava. Botei uma corrente de moto, a bicicleta ficou muito pesada, eu não conseguia pedalar direito. Minha vida que eu não tinha nem como ir para a igreja. E eu morava bem longe, a igreja era bastante longe. 20 quilômetros mais ou menos, eu acho. 20, 18, de onde eu morava. E aí, queridos, eu comecei a entender que Deus estava me preparando para algo. Eu dizia: poxa Deus, tu me tira o carro, tu me deixa sem dinheiro, eu quero aprender a fazer tua vontade. Eu vou falar um testemunho bem rapidinho aqui, queridos. Eu lembro que um dia eu estava em casa, naquela época eu já era casado com a minha esposa, mas eu morava junto com meu pai ainda. Aí eu peguei em casa e eu me ajoelhei no meu quarto e eu disse: poxa Deus, falei assim, eu não sei o que tu queres fazer com isso, tu quer quebrar meu orgulho, a minha oração é essa: me quebra, tira a minha soberba, tira o meu orgulho. E aí eu estava no meu quarto um dia e aquela semana era uma semana de chuva, assim, muita chuva, né? Estava chovendo a semana inteira. E aí eu tinha aquela minha bicicletinha verde, eu ia trabalhar, naquela época nem era de marcha, era só um pouquinho mais pesada, assim, só tinha uma engrenagem na frente e uma atrás. E aí eu pensei: puxa, agora essa semana eu vou ter que trabalhar de ônibus. Eu tinha 10 reais, naquela época a passagem 10 reais dava para semana inteira para você ir trabalhar. E aí eu tinha 10 reais na carteira, queridos. Aí eu peguei e disse: Deus, eu quero cumprir a tua vontade, mas eu quero experimentar aquilo que tu tens para a minha vida. E aí eu estava lendo uma Bíblia que falava que a gente tem que se apresentar a Deus, né, de uma forma íntegra, de uma forma reta. E aí eu peguei aquele 10ão e eu disse: meu Deus, eu vou dar esse 10ão para ti, Deus. Eu falei assim: isso aqui é uma oferta de sacrifício, porque eu dependia daquilo. Eu dependia daquilo para ir trabalhar. Vocês estão entendendo? Eu não quero que vocês entendam, vocês precisam trazer dinheiro aqui, não. É um testemunho pessoal meu isso. E aí eu peguei aquele 10ão e eu falei: Deus, eu quero dar para ti com todo o meu amor. Eu vou trabalhar de bicicleta na chuva, Deus, debaixo da chuva. Eu amarro umas 3, 4 sacolas com uma roupa seca e eu vou todo molhado, lá eu me troco, depois eu volto. E eu estava no meu quarto, querido, ajoelhado orando. Naquele momento, querido, que eu peguei aquela nota e eu separei para Deus, foi algo pessoal meu, algo particular. Isso aqui não é regra, não é nada, tá?
E aí eu separei aquilo. O meu pai, querido, bateu na porta do meu quarto. Segundos depois, tirou a carteira dele assim e falou assim: Edson, estás precisando de dinheiro? Eu disse: não, pai, não. Orgulho, né? Não estou precisando, não. Não, pega aqui. Eu vou te dar 10 aqui, pega aqui, para tu ir trabalhar amanhã. Vocês estão entendendo o que eu quis dizer com isso, queridos? Quando a gente se move em fazer a vontade dele, em cumprir o propósito e o projeto dele nas nossas vidas, ele se encarrega das outras coisas. Ele está à frente de tudo, querido. A Bíblia fala que nós devemos morrer para nós mesmos. Eu estava escutando uma ministração do pastor Luiz Hermínio, e ele dizia que ele não podia abençoar a vida das pessoas. Aí eu fiquei meio indignado com aquilo. Poxa, o cara não vai abençoar as pessoas, né? Ele dizia assim: queridos, eu não posso abençoar uma vida que você precisa perder. Quantos aqui entenderam o que eu falei? Então Deus nos chama, queridos. Deus nos chama para mais perto dele essa noite. E eu não estou dizendo que você precisa perder casa, precisa perder carro, perder família. Você precisa perder um pouco do seu ego, do seu eu, da sua vontade. Pode pegar. E dizer: Deus,